Nos anos 90, o mundo viveu uma grande virada na cultura pop. Aquele estilo colorido e chamativo dos anos 80, cheio de neon e laque, deu lugar a heróis mais sombrios e realistas, além de uma música muito mais pesada. E foi aí, exatamente esse cenário, que Paul Heyman encontrou espaço para transformar a ECW, trazendo algo diferente, ousado e brutal. Tanto que muitos fãs antigos sabem, Vince McMahon acabou se inspirando nessa mesma energia para dar início à Attitude Era na WWE. E graças a vários fatores, a Attitude Era se tornou lendária, lembrada tanto pelos grandes acertos quanto pelos excessos. E considerando que muitos dos nomes que brilham nos bastidores hoje foram estrelas nesse período, a WWE ainda tem muito que aprender com a sua fase mais bem-sucedida de todos os tempos. Então, galera, nesse vídeo eu vou falar para vocês 9 lições que a atual WWE deve aprender com a Attitude Era. Mas antes da gente prosseguir para o nosso vídeo, não esqueça de curtir esse vídeo, se inscrever no canal, ativar o sininho e comentar embaixo tudo isso que eu vou passar para vocês, beleza? Então, sem mais delongas e sem mais papo furado, partiu pro vídeo. A concorrência gera sucesso. Quando a WWE começou a sua expansão nacional, muitas empresas de luta livre acabaram caindo e os seus talentos eram absorvidos tanto pela própria WWE quanto pela Crockett Promotions. Mas em vez de vender a sua companhia para a WWE, Jim Crockett vendeu para Ted Turner e assim nasceu a WCW. Em apenas 4 anos, Eric Bischoff já estava no comando e pouco depois surgia o Monday Nitro, colocando a WWE diante de uma concorrência real. Embora não seja a função da WWE incentivar rivais, a verdade é que ela sempre sai ganhando quando existem empresas fortes, como foi a WCW e hoje a AEW, que forçam a WWE a elevar sua criatividade e entregar algo ainda muito melhor. A empresa precisa ter múltiplas grandes estrelas. Durante os anos de Vince McMahon Sr., a WWE apostava apenas em um nome no topo. Primeiro, Bruno Sammartino, depois Bob Backlund. O sucesso da companhia estava sempre nas costas do campeão. Mais tarde, na Era de Ouro, Hulk Hogan carregou esse papel sozinho, mas quando a guerra contra a WCW começou, a WWE percebeu que não venceria essa guerra apenas com Stone Cold Steve Austin. Era preciso construir mais estrelas, não só para desafiar Steve Austin, mas também para dividir os holofotes. Sim, Stone Cold era o centro das atenções, mas ele tinha uma base fortíssima ao seu redor, e quando ele se lesionava, essa galera assumia o protagonismo. Felizmente, nomes como Triple H, The Rock e Mick Foley chegaram ao auge justamente nessa mesma época de Stone Cold, formando um elenco de lendas que ajudou a WWE a se manter no topo. Jogar tudo de uma vez só na televisão nem sempre significa boa TV. A nostalgia costuma enganar a memória, e com a Attitude Era não é diferente. Apesar de todo o sucesso absurdo em audiência que a WWE teve entre os anos de 1998 e 2001, essa fase também teve muitos erros. Um dos maiores problemas foi o uso do estilo de Crash TV de Vince Russo, ou seja, jogar tudo na televisão para ver se funciona e repetir esse ciclo sem parar. Essa fórmula até gerava momentos marcantes, mas também trouxe histórias completamente idiotas, lembradas até hoje justamente pela péssima qualidade. Mesmo com Vince McMahon aprovando ou vetando ideias, muita coisa ruim acabou indo para o ar. O fracasso do Brawl Out, a bizarrice do Beaver Cleavage e a confusão do Kai En-tai e Val Venis. E é claro, o absurdo da gravidez de Mae Young. Isso mostra que nem tudo naquela era lendária foi ouro. Muito do que vimos só ficou marcado por ser péssimo. Forçar os limites tem um preço. Um dos maiores marcos da Attitude Era era justamente o exagero das histórias que a WWE criava semanalmente. No topo do card, tínhamos momentos icônicos, como os fora da lei que bebiam cerveja no meio do show, ou o DX que desafiava todas as regras. Mas fora desse topo, muitos segmentos ficaram marcados pelos motivos errados. Gimmicks bizarras envolvendo incesto e uma senhora de 80 anos dando à luz a uma mão acabaram aparecendo. Esses momentos ultrapassaram limites que até mesmo os fãs mais apaixonados
acharam absurdos e por isso foram quase imediatamente detonados pelo público. E a lição é clara: ousadia pode funcionar, mas se for mal dosada, só gera constrangimento e apaga os pontos positivos de uma era inteira. Entrelaçando histórias. Durante quase uma década no fim da gestão de Vince McMahon como presidente, muitas das histórias da WWE parecem um barco sem leme, indo para lugar nenhum. Hoje, com Triple H no comando criativo, a coisa mudou de figura. Ele claramente se inspira na época de ouro da Attitude Era, costurando as histórias de uma forma um pouco mais inteligente. Nos bastidores, qualquer superstar pode cruzar o caminho do outro, criando momentos inesperados. No ringue, vemos várias rivalidades se chocando em lutas de duplas ou de trios, conectando personagens diferentes em um mesmo enredo. E o mais interessante aqui, essa técnica acontece toda segunda no Raw e toda sexta-feira no SmackDown, mantendo bastante histórias vivas, dinâmicas e sempre caminhando para algum lugar. E outra coisa que é muito importante a gente falar aqui nesse vídeo é que todo mundo precisa de uma história. Muita gente critica o trabalho de Vince Russo, mas existe um mérito que ele realmente teve: garantir que todo mundo tivesse algum tipo de história ou motivo para estar na televisão. E mesmo o lutador que estava lá embaixo na hierarquia tinha um enredo, uma explicação mínima para ocupar aquele tempo na televisão. Isso fazia os fãs entenderem quem era aquela pessoa e por que valia a pena acompanhar. Esse conceito começou a ganhar força na WWE justamente durante a Attitude Era, quando Vince Russo tinha influência criativa. E gostando dele ou não, essa ideia ajudou a construir personagens, criar identificação com o público e deixar o show mais envolvente do começo ao fim. E naquela época, a ousadia sempre foi bem-vinda. Um dos grandes motivos para a Attitude Era ter funcionado tão bem foi justamente a ousadia, a atitude que a luta livre ganhou naquela época. Entre 2002 e 2006, a chamada Ruthless Aggression Era, vimos várias histórias tentando seguir esse mesmo tom. Muitas vezes pareciam forçadas, deslocadas ou até absurdas, como o infame caso de Katie Vick. Isso só reforça o motivo de tantos fãs criticarem a PG Era, pedindo de volta aquela pegada mais agressiva e sem limites. Quando o Triple H assumiu o comando do NXT, ficou claro que ele sabia como trazer essa ousadia de volta, primeiro no desenvolvimento e mais tarde para toda a WWE. A WWE atual precisa usar o elenco que ela tem. Os fãs mais hardcore que acompanham bastidores já ouviram falar de como antes da Attitude Era a WWE estava afundada em dívidas e perdendo dinheiro. Foi aí que Jim Ross, como chefe de relações de talentos, ajudou a virar o jogo. Ele montou o melhor elenco possível e fez isso sem ter rios de dinheiro para gastar. Enquanto Ted Turner torrava milhões nos anos 90 para roubar lutadores da WWE para a WCW, o bom e velho JR teve que trabalhar com o que tinha em mãos. E é claro, ele conseguiu assinar com nomes que se tornariam lendários, como Mick Foley, Steve Austin e The Rock. Mas é importante lembrar que nenhum deles chegou com contratos milionários. Na maioria das vezes, Jim Ross simplesmente soube aproveitar o que a empresa já tinha, dando espaço para estrelas como The New Age Outlaws e Triple H brilharem e crescerem dentro da empresa. Outra coisa muito importante é que a WWE precisa manter sempre a mentalidade de construir novas estrelas. Triple H sempre soube a importância disso. Ele criou o Performance Center justamente com esse objetivo em mente. E, segundo Kevin Nash, até mesmo antes da Attitude Era começar, ele já tinha essa visão. Triple H também aprendeu muito observando Jim Ross, que, como chefe de relações de talentos, tratava o elenco como se fosse um time esportivo, sempre preparando novos jogadores para o futuro. Hoje em dia, Triple H e Shawn Michaels seguem essa mesma filosofia. Eles planejam constantemente como evoluir os elencos do Raw, SmackDown e NXT, garantindo que novas estrelas sejam moldadas antes mesmo de pisarem no Performance Center. Os dois já disseram em uma promo que o The Generation X comanda a WWE, e na prática eles estão mostrando exatamente isso.
transformando a empresa em uma máquina de criar nomes para o futuro. Então galera, chegamos no final do nosso vídeo. Então não esquece de curtir esse vídeo, se inscrever no canal, ativar o sininho e comentar embaixo tudo isso que eu passei pra vocês, beleza? E mais importante, é claro, somos Pro Wrestling! Valeu e fui!